Então, começando com uma introdução, a demência é uma síndrome bem complexa, né? Quando a gente fala em demência, a gente não quer dizer só Alzheimer. A maioria das pessoas acha que isso é um sinônimo, né? Que demência é igual a Alzheimer, mas não é. Tem-se essa ideia porque a demência de Alzheimer é realmente a demência mais frequente, né? Aí eu pus 50% dos casos em maiores de 65 anos, mas na prática a gente acaba vendo que é muito mais do que isso, né? A maioria, chegando até 70%, 80% dos casos de demência são do tipo demência de Alzheimer. Por isso que a gente acaba focando mais nessas aulas os sintomas da demência de Alzheimer, mas o que surgir depois de outras dúvidas a gente conversa. A demência em geral é uma doença orgânica, né? O que é isso? Não é uma doença emocional, a pessoa não fica assim porque quer, só porque está envelhecendo, não, é uma doença orgânica mesmo do cérebro, que tem alterações de neurotransmissores que a gente chama, que são o quê? Substâncias cerebrais que atuam na comunicação ali entre os neurônios, que fazem com que nosso cérebro funcione bem, né? Então, tem duas substâncias que eu coloquei os nomes mais como curiosidade, que é a acetilcolina e a noradrenalina, que estão diminuídas em pacientes que têm esse quadro de demência. Além disso, além dessas alterações de neurotransmissores, outras alterações cerebrais, como essas placas senis e emaranhados neurofibrilares, que são depósitos de algumas proteínas nos neurônios. Também fazem que os neurônios fiquem mais, como se eles ficassem mais enrijecidos e não consigam fazer uma transmissão da informação de forma adequada. Tudo isso faz com que a pessoa não consiga ter o mesmo funcionamento do que antes. Essa tela de fatores de risco e fatores protetores ainda é uma coisa que está sendo muito estudada. Não existe assim um único fator de risco, um único fator protetor. A gente sabe que os fatores de risco mais importantes são a idade. Por quê? Quanto maior a idade, maior o risco da pessoa ter demência, né? A partir dos 65 anos de idade, esse risco vai aumentando e a cada 5 anos dobra o risco de uma pessoa ter demência. Então, se a pessoa tem 80 anos, tem um risco maior de quem tem 65 e assim por diante. História familiar. Acho que é uma dúvida muito comum entre todos que estão aqui, né? Eu tenho um familiar, o pai, a mãe, um irmão que tem demência. Eu vou ter? Não necessariamente vai ter, né? Mas tem um risco aumentado de ter. Da mesma forma que quem tem um parente que tem pressão alta, quem tem um parente que tem diabetes, tem um risco maior de ter essas doenças. Então, a demência se comporta da mesma forma, tá? Esse polimorfismo de gene é uma coisa ainda está sendo estudada, mas se sabe que quem tem esse gene ApoE4 tem um risco maior de ter a doença, mas não adianta querer dosar esse gene do sangue, porque assim, é só um risco também. Você tendo ou não, você não tem a certeza de que vai ter a doença, tá? Então, não se faz essa medida no dia a dia. Isso é usado ainda para estudo. E os possíveis protetores, uma alteração de um outro gene, se a pessoa tem esse outro gene, teria uma proteção maior contra a doença. Uso de estatinas e anti-inflamatórios. Alguns estudos também que mostram que pessoas que usam anti-inflamatórios não hormonais ou estatinas são aqueles remédios para o colesterol, né? Por tempo prolongado, teriam uma proteção maior também contra a doença. Isso ainda está sendo estudado, não tem nenhuma indicação formal de uma pessoa que não tem colesterol alto, por exemplo, tomar uma estatina só por causa disso, né? Mas é para saber que existem caminhos aí que a gente está procurando para que que a gente consiga fazer alguma prevenção para essa doença. Consumo de peixe já é uma coisa mais certa. Existe a orientação de consumir peixe pelo menos uma vez por semana, que tem o ômega 3, né? O famoso ômega 3, tem até em cápsula e tal, né? Mas não precisa tomar comprimido de ômega 3 por enquanto. Consumindo peixe uma vez por semana, a gente sabe que também já ajuda a proteger contra a demência. E essas três últimas situações que são muito importantes e que são relativamente mais fáceis de se fazer, que é engajamento em atividades cognitivas, físicas e sociais. Você ter uma atividade física regular, não assim, quando você tiver 80 anos, começar a fazer atividade física, né? Começar antes a fazer atividade física regular.
Atividade cognitiva, leitura, estudo, palavra cruzada, tudo que estimule a cabeça a pensar, né? E atividades sociais, você se manter inserido num grupo social, você participar de eventos, não ficar fechado dentro de casa sem contato social nenhum. Então essas 3 atividades a gente também sabe que protege contra a demência, e mesmo o paciente que já tem uma demência ajuda muito a manter o estado dele, tá? Não piorar o estado dele. Começando falar um pouquinho sobre como que a gente vai saber que uma pessoa tem uma demência, ou suspeitar, ou, né, procurar ajuda. Existe uma tríade bem característica, né, que são esses 3 pontos. A dificuldade de memória, que geralmente é o mais comum, é o que a gente primeiro observa, mas não é sempre, né? Então, mesmo se não tiver dificuldade de memória, pode ter uma demência, mas é o que a gente, na maioria das vezes, vê. Uma piora no funcionamento habitual, eu vou detalhar isso mais um pouquinho, mas uma pessoa que funcionava bem, ia no banco, trabalhava, levava os netos na escola, levava o filho não sei aonde, começa a ter dificuldade para realizar essas tarefas, né? Então, começa a ter mais dificuldade no banco, começa a ter mais dificuldade de mexer no computador, por exemplo. Então, tem uma piora no funcionamento em relação ao funcionamento anterior. Se é uma pessoa que nunca usava o computador e continua não usando, isso não é pior, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E mudanças no comportamento. Essas mudanças no comportamento, elas podem ser tanto quadros de inquietação, agitação, da pessoa ficar com um comportamento diferente do que tinha antes, quanto ficar mais quieta, mais a gente chama de apática, né? Sem interesse muito pelas coisas. Então, a pessoa também que tinha um comportamento de um certo jeito, que era muito quietinha, começa a ficar mais desinibida, ou que era mais falante, começa a ficar mais quieta, né? Acho que se o familiar visualiza uma dessas 3 coisas de forma, né, de uma forma que começa a preocupar, não se preocupem em pensar você e em fazer um diagnóstico de demência, mas se preocupem em procurar um profissional para que isso seja avaliado, tá? Então, como eu falei, o quadro clínico, esse declínio de memória, ela inicialmente é para fatos recentes. A pessoa não lembra o que fez ontem na hora do almoço, não lembra um compromisso que tem para amanhã, se confunde com as datas ali da agenda. Então, coisas recentes. Se você perguntar para ele o que aconteceu na infância, vai lembrar com todos os detalhes e mais um pouco, né? Mas não se lembra o que aconteceu nos últimos tempos mesmo. E essas 3 dificuldades que eu até sublinhei, porque é um ponto que... esse é o ponto-chave da demência, a dificuldade. Coisas que a pessoa fazia com facilidade, fazia naturalmente antes, a pessoa começa a ter dificuldade. Então, dificuldade de linguagem. Começa a não tá falando uma frase, às vezes acontece isso com a gente também, vocês vão ver que acontece comigo também, mas no idoso que tem demência é uma coisa mais forte, né? Dificuldade de linguagem, tá falando uma frase, aí não vem aquela palavra. Não vem, aí tenta pensar, aí acaba achando. Ou não, depois de conseguir pensar, não consegue realmente achar a palavra. Ou troca, confunde palavras, chama objetos com nomes errados, né? Essa dificuldade de linguagem é bastante comum no início do quadro. Além da dificuldade de linguagem, dificuldade de realizar tarefas, que eu já expliquei. Inicialmente, tarefas mais complexas. Então, se a pessoa entrar em site de internet, coisas mais complexas, contas mais complexas, banco, se é por exemplo, um contador que fazia livro caixa, fazia uma coisa muito complexa assim, de contas, começa a não conseguir fazer mais, mas ainda mantém as tarefas de casa. Com o evoluir da doença, essa dificuldade vai para tarefas mais simples, né? Às vezes usar o telefone, anotar um recado na agenda, então coisas mais simples ficam difíceis também. E o terceiro ponto de dificuldade aí que eu coloquei é a dificuldade de reconhecimento de pessoas. Às vezes olha aquela pessoa, não consegue lembrar, sabe que conhece, mas não consegue lembrar da onde, qual que é o nome. Depois começa a ter dificuldade de lembrar de pessoas mais próximas, em algumas situações até de um parente bem próximo que sempre via, né? Não saber quem é aquela pessoa, né? Não conseguir reconhecer aquela pessoa.
Uma coisa importante, né, principalmente da demência de Alzheimer, é que ela acontece de forma lenta e progressiva. Então, não é que o idoso vinha bem, funcionando normalmente, e de uma semana para outra, de um dia para o outro, ele já não sabe fazer mais nada, né? Se esse quadro súbito agudo acontece, a gente tem que pensar em muitas outras causas, tá? E não demência de Alzheimer, porque a demência de Alzheimer começa devagarzinho, sintomas leves, e isso vai piorando ao longo dos anos, tá? Não é uma coisa que piora em um mês, a pessoa já fica muito ruim. Essa desorientação temporoespacial é bastante frequente, essa interrogaçãozinha, assim, aquela velha história, que dia é hoje, né? Não consigo lembrar de jeito nenhum, confundo, estou em junho e acho que a gente está em outubro já. Estamos em 2012 e acho que a gente ainda está em 1990, né? Então, são dificuldades importantes. Não é que eu não sei se hoje é 16, né? 16 ou 15, isso daí tudo bem, mas são dificuldades importantes em relação à data, a tempo e ao espaço, né? Não saber que aqui é a cidade de São Paulo, por exemplo, achar que a gente está em Fortaleza, não sei. Então, essa desorientação. E, voltando a falar o que eu já falei, essas atividades essas dificuldades interferem nas atividades habituais do indivíduo, né? Rotinas que eram fáceis, eram automáticas de se fazer, começam a se tornar mais complicadas, começam a ter mais dificuldade para realizar essas tarefas mesmo. Mais alguns itens, então, de quadro clínico, de como que a doença se apresenta para a gente, né? Atenção e concentração prejudicadas, então não consegue mais firmar atenção numa leitura, por exemplo, tá fazendo uma tarefa e para no meio do caminho. Essa coisa de esquecer, por exemplo, fogo aceso, pode ser por causa do esquecimento? Pode, mas pode ser por falta de atenção também, que não prestou atenção que estava fazendo aquilo e vai fazer outra atividade. Falta de interesse e apatia, aquilo que eu falei sobre mudança no comportamento. No início, o mais comum, essa mudança de comportamento, aparecer como essa apatia, que é a pessoa ficar mais quieta, menos interessada pelas atividades que antes interessava, não quer mais, quando está assim num lugar muito cheio, com muita gente, fica mais recolhida, né? Então isso é bastante frequente. A linguagem que eu falei, que começa com uma dificuldade de expressão, né? De não conseguir achar as palavras, e no evoluir da doença pode ter uma dificuldade de compreensão também. Você fala, você pede uma coisa para a pessoa e ela não consegue entender o que você está pedindo, né? Não é que não quer fazer ou não sabe fazer, não consegue nem entender aquela ordem, né? As atividades diárias que a gente chama, são essas tarefas que se tornam mais complexas. Então, no começo, primeiro tarefas mais instrumentais, coisas mais complexas, usar internet, banco, e depois para tarefas mais básicas, que são até cuidados pessoais, higiene, alimentação, começa a ficar mais difícil no decorrer da doença. Pode ter alteração do sono, não é uma constante, né, mas pode haver ou insônia, né, a pessoa não querer dormir de noite, ou excesso de sono, ou inverter, né, não dorme de noite, dorme muito de dia. Então essas alterações do sono são frequentes também. Esse efeito crepuscular é uma coisa que é bastante frequente, e os familiares chegam pra gente falando, ele acorda bem, fica bem durante o dia, mas chega naquele finalzinho de tarde ali, umas 5, 6 horas, quando começa a anoitecer, ele vira outra pessoa, começa a ficar agitado, inquieto, quer sair de casa, fala que aquela casa não é sua. Então essa mudança de comportamento no final da tarde também é bastante característico e a gente chama de efeito crepuscular, tá? Com a progressão da doença, mais pra frente eu vou falar um pouquinho sobre os estágios teóricos da doença, né? Podem acontecer então sintomas motores, rigidez muscular ou tremores semelhantes não é a doença de Parkinson, mas a gente chama de parkinsonismo, né? Dificuldade de continência esfincteriana, começa a não conseguir segurar a urina, depois pode ter dificuldade de segurar as fezes também. Alterações mais importantes de comportamento. E esses sintomas psicóticos geralmente acontecem também, quando acontecem, né, não é sempre, mas mais no evoluir da doença. Começa a ficar desconfiado das pessoas, acha que a empregada de casa roubou o dinheiro dele, ou que o filho que vem visitar de fim de semana está querendo alguma coisa dele. Então essa desconfiança é bastante frequente e geralmente envolve
quem está mais perto, né? Então é ou quem trabalha em casa ou é o filho que está mais próximo, né? O parente, que não o filho necessariamente, o parente que está mais próximo e que fica mais tempo com a pessoa. Então, dividindo um pouquinho sobre estágios da doença, isso é uma coisa bem teórica, tá? Na prática a gente vê que os sintomas se misturam bastante, mas mais para saber que eles existem e que a doença tem esse caráter de progressão, de evolução, que começa de um jeitinho, não é uma doença estacionada, né? Que começou daquele jeito e vai ficar assim. Ela, principalmente se não tratada, né? Ela vai evoluir de forma rápida aí nesses 3 estágios. Então, o primeiro estágio, que é uma fase leve, que perda de memória recente, mas piora no desempenho funcional, então aquelas coisas que eram fáceis de fazer começam a ficar um pouquinho mais difíceis. A desorientação, não saber que dia que é, onde que a gente está, em que ano que nós estamos. E perda da iniciativa e de interesse, aquela apatia. É muito comum nessa fase a família ainda nem levar para procurar ajuda profissional, porque acha que ele tá idoso mesmo, isso é normal da idade, vai ficar assim mesmo, não tem o que fazer, deixa assim como tá. E aí passa alguns anos, chega aí na fase 2 e aí sim vão procurar ajuda profissional. Uma coisa que eu não coloquei aqui, mas que já se sabe hoje em dia, é que antes dessa primeira fase, que é a primeira fase clínica que a gente chama, onde os sintomas já aparecem, a gente sabe que muito antes disso, o cérebro da pessoa já está afetado, né? Então, o cérebro já vem com aquelas lesões que eu falei logo no início, ele já vem apresentando aquelas lesões. No início disso, o cérebro ainda consegue compensar essas lesões e não se traduz em sintomas. E aí, depois de um tempo de lesão no cérebro, né, aquelas lesões que eu expliquei, é que vão aparecer os sintomas. Então, essa primeira fase é do que aparece de sintoma para a gente ver, né? Assim, mas se a gente for fazer um exame, exames que se fazem assim em pesquisa só atualmente, né, a gente já consegue ver que o cérebro está alterado antes mesmo dessa primeira fase, tá? O segundo estágio, então, que é a fase moderada, a memória vai piorando progressivamente e isso vai pegando memórias mais antigas, né? Então, aquilo que a pessoa se lembrava com facilidade, coisas mais antigas, não se lembra tão facilmente quanto antes. Aquele efeito crepuscular, que a agitação ao final de tarde ou à noite se torna mais frequente. Aquelas dificuldades que eu pontuei, as 3 dificuldades, tudo são sintomas semelhantes, mas que vão crescendo, né? Então, dificuldade de encontrar palavras, de reconhecer pessoas. Essas alterações de percepção podem acontecer também. Ao término dessa, né, isso é um contínuo, não é uma coisa que começa um, termina outro, né? É uma coisa contínua na prática, né? Mas acontece a evolução para esse terceiro estágio, que é a fase grave, a fase avançada, que pode ocorrer o quê? Uma dificuldade de autorreconhecimento, então a pessoa se olha no espelho e não se reconhece, não reconhece aquela imagem como sendo ela mesma, né? Até pode ficar assustada, pode ficar agitada por causa disso. A linguagem pode ficar mais restrita, com pouca expressão verbal mesmo, fala poucas palavras ou às vezes pode só emitir alguns sons, né? Incontinência esfinteriana, de urina e de fezes, alterações motoras, aquela rigidez que eu falei, ou os tremores, e a pessoa acaba se tornando bastante dependente para as atividades diárias mesmo, para banho, para alimentação, para higiene pessoal, se vestir, fica bastante dependente. O importante é explicar assim, é um quadro meio assustador, né, a gente colocar essas 3 fases assim, mas o importante é saber que isso, quando o quadro é tratado, pode demorar muitos anos para chegar numa situação dessa. E às vezes, se a pessoa já tem uma idade, ele tem outros problemas, tem pressão alta, tem diabetes, então nem sempre o idoso tem condições de saúde e vai chegar numa doença dessa. Por isso que é tão importante o tratamento. O tratamento serve para a gente retardar a evolução dessa doença e dar uma maior qualidade de vida enquanto a pessoa está viva, né? Enquanto está viva precisa ter qualidade de vida, né? Então, essa que é a importância aí do tratamento. E na teoria também, a gente sabe que essa evolução, assim, entre o início dos sintomas clínicos daquela primeira fase e esse terceiro estágio, duraria de 8 a 10 anos. Isso é teoria, tem alguns que em 5 anos evoluem para a fase grave, tem outros que em 15 anos não chegam na fase grave, ficam na fase moderada e estacionam.
Então, isso é uma média aí que a gente tem em estudos, né? E aí, como que a gente faz o diagnóstico? Quando a família traz o paciente com essas queixas, né, com queixas que podem ser um quadro de demência. A primeira coisa é o quadro clínico característico. Então, o médico tem que fazer uma história bem detalhada de como que era o funcionamento antes, como que foi essa mudança, quando que foi, há quanto tempo, como que está sendo a evolução dessa mudança. Então, uma história, uma anamnese do paciente é muito importante, né? Além disso, tem algumas coisas que ajudam a gente no diagnóstico. Então, escalas de avaliação. O mini exame do estado mental, que é o mais comum de se usar, acho que quem tem familiar aqui, todo mundo já viu um profissional aplicando, né? Que é uma escala de até 30 pontos, depende muito da escolaridade. Quem é analfabeto ou tem uma escolaridade baixa vai ter uma pontuação diferente para quem tem uma escolaridade maior. E o habitual, assim, a trajetória natural da doença é ter pelo menos 3 pontos de declínio por ano nessa testagem. E a gente fazendo essa testagem, a gente tem nossos parâmetros para saber se para aquele paciente aquela pontuação tem algum indício de ser um quadro demencial ou não. Tem diversas outras escalas mais complexas existentes que podem ser aplicadas, mas que eu também não vou entrar em detalhes porque isso o profissional faz, vocês não precisam se preocupar com isso também. Os exames de imagem são importantes como exames complementares. Eu não coloquei exames de sangue aí, né? Mas importante também exames de sangue. E exames de imagem servem para quê? Para excluir outras causas. Não existe nenhum exame que vai dizer assim, de sangue e de imagem, que vai dizer, esse resultado veio positivo, então isso é demência de Alzheimer ou isso é demência. Não. Os exames servem para excluir outras causas. Então, se a pessoa está com tumor na cabeça, se teve um derrame, se está com uma alteração de tireoide importante, todas essas coisas podem mimetizar um quadro de demência. Então, a gente precisa excluir essas outras causas que são tratáveis, são curáveis, né, para se ter certeza desse diagnóstico. O diagnóstico 100% de certeza é só o anatomopatológico, biópsia do cérebro. Isso não se faz em vida com o paciente vivo, não tem sentido nenhum, né? O custo-benefício de um exame desse é muito baixo. Por quê? Porque com esse quadro clínico, com as escalas, com os exames que a gente faz, tem uma acurácia diagnóstica que é o quê? Uma certeza diagnóstica de mais de 80%. E isso